o milagre que mudou a vida de Marcelo. Marcelo tinha apenas 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, uma doença mista do tecido conjuntivo, uma condição rara e agressiva que afetava seus órgãos internos, articulações e até a pele. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas e retardar o avanço da doença. As dores eram constantes, a fraqueza o impedia de trabalhar como antes, e a perspectiva de uma vida dependente de remédios e consultas o deixava cada vez mais desanimado. Ele era um homem simples, criado em uma família católica, mas que há anos havia se afastado da fé. O sofrimento o fez questionar tudo. Por que isso está acontecendo comigo? Pensava, enquanto via sua esposa, Ana, chorar em silêncio, tentando esconder o medo pelos 2 filhos pequenos. As contas se acumulavam, e a esperança parecia se esvair a cada nova crise de dor. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e voz serena, o convidou para acompanhá-la a um culto. Meu filho, na congregação cristã no Brasil, os irmãos oram com fé. Deus pode fazer o que os médicos não podem, disse ela com uma convicção que Marcelo não conseguia entender. Ele relutou no início, mas, sem mais alternativas, aceitou. No domingo seguinte, Marcelo entrou pela primeira vez em uma sala de culto da CCB. O que mais o impressionou foi a simplicidade do lugar. Cadeiras enfileiradas, paredes sem adornos, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, sem chamar atenção para si. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor a Deus. O ancião, um homem de rosto tranquilo e postura humilde, dirigia a reunião com palavras cheias de fé. Marcelo sentou-se no fundo, observando tudo com certo ceticismo. Os irmãos cantavam com fervor, as orações eram feitas de joelhos, com mãos postas e vozes sinceras. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários se levantaram para contar como Deus havia os livrado de enfermidades, dificuldades financeiras ou até mesmo da morte. Marcelo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e dúvida. Ao final do culto, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração especial na quarta-feira para os enfermos. Dona Maria, percebendo sua hesitação, segurou sua mão e disse: "Vem, Marcelo. Deus está te esperando." Na quarta-feira, Marcelo voltou à igreja, desta vez com Ana ao seu lado. O ambiente era de profunda reverência. Os irmãos se ajoelharam, e as orações começaram. Marcelo nunca havia visto tanta fé junta. As palavras eram simples, mas cheias de convicção. "Senhor, temos aqui um irmão que precisa do teu toque. Tu és o mesmo Deus que curou os enfermos nos tempos bíblicos. Manifestas a tua glória hoje." Quando o ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e orou, Marcelo sentiu uma paz inexplicável. Não houve gritos nem espetáculo, apenas uma quietude que encheu seu coração. Ele não sentiu a cura naquele instante, mas algo dentro dele mudou. Nos dias seguintes, Marcelo continuou frequentando os cultos. Aprendeu a orar, a confiar em Deus e a entregar seus medos. Os irmãos o acolheram com carinho, sem julgamentos. Ana, que também começou a participar, encontrou forças para enfrentar a batalha ao seu lado. 3 meses depois, em um domingo durante a Santa Ceia, Marcelo sentiu algo diferente. As dores que o atormentavam há tanto tempo haviam diminuído. Ele se levantou tremendo e pediu a palavra. "Irmãos, eu não sei explicar, mas sinto que Deus me curou", disse com a voz embargada. O ancião sorriu e pediu que todos orassem em ação de graças. Na semana seguinte, Marcelo voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora surpreendente, os marcadores inflamatórios haviam baixado, e os órgãos afetados apresentavam recuperação. O médico, espantado, não teve explicação. Marcelo sorriu e disse: "Foi Deus." Hoje, Marcelo é batizado nas águas e serve na igreja com alegria. Sua vida mudou completamente. Ele aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando não se vê o caminho. A congregação cristã no Brasil não lhe prometeu riquezas ou uma vida sem provações, mas lhe deu algo muito maior: a certeza de que Deus ouve, Deus age e Deus cura. Sua lição de vida é simples, mas profunda. Quando tudo parece perdido, Deus está mais perto do que imaginamos. Basta nos entregarmos a Ele com um coração sincero. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e irmãos que o amparam, Marcelo encontrou não apenas a cura do corpo, mas a paz da alma. Marcelo não imaginava que sua história de fé ainda teria mais um capítulo surpreendente. Alguns meses depois de seu batismo, enquanto participava de um culto na congregação, ele sentiu um chamado especial. Não era apenas gratidão pelo que Deus já havia feito, mas uma voz interior dizendo: "Você também pode levar esperança a outros." No início, ele resistiu. "Quem sou eu para falar de Deus?" pensava.
As lembranças das noites de dor e desespero ainda vinham à mente, mas agora não mais como feridas, e sim como provas de que Deus o havia sustentado. Foi então que um irmão mais velho na fé, que já o acompanhava desde os primeiros cultos, se aproximou e disse: Marcelo, você não precisa ter todas as respostas. Basta contar o que Deus fez por você. Isso já é suficiente. Com o coração acelerado, ele aceitou o convite para dar seu testemunho em um culto. Naquela noite, enquanto falava diante dos irmãos com voz trêmula, algo inesperado aconteceu. Uma mulher na plateia, que sofria há anos com uma doença crônica, começou a chorar. Depois do culto, ela se aproximou e disse: Suas palavras me tocaram. Eu também preciso acreditar que Deus pode me curar. Marcelo não tinha soluções mágicas, mas orou com ela ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que se uniram em fé. Semanas depois, aquela mulher voltou ao templo, radiante, contando que os exames mostravam melhora inexplicável. Foi como se Deus dissesse: Eu também cuido de você, ela repetia, abraçada a Marcelo. Agora, ele entende que o milagre não foi só para ele. Foi um chamado para ser um instrumento de Deus na vida de outros. Não é um herói, nem um pregador famoso, é apenas um homem que aprendeu a confiar e agora compartilha essa confiança. Sua família, que antes o via como um doente sem esperança, agora o vê como um exemplo de fé. Sua mãe, que tanto chorou por ele, hoje canta louvores ao lado do filho nos cultos. Seu pai, que sempre foi cético, começou a frequentar a igreja depois de ver a transformação não só no corpo de Marcelo, mas em seu caráter. A vida dele não é perfeita. Ainda há dias difíceis, contas a pagar, desafios no trabalho. Mas agora ele sabe: a verdadeira força não está na ausência de problemas, mas na certeza de que não está sozinho para enfrentá-los. E assim, entre as páginas da Bíblia que agora lê todos os dias, os abraços dos irmãos na fé e os hinos que canta com o coração, Marcelo descobriu que o maior milagre não foi apenas a cura do câncer, foi a descoberta de que em Deus, até as cicatrizes mais profundas podem se tornar testemunhos de vitória. Marcelo não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo tão especial. Um domingo depois do culto, enquanto conversava com alguns irmãos na porta do templo, uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora que ele mal conhecia, mas que morava perto de sua casa. Com voz trêmula, ela segurou suas mãos e disse: Meu filho, eu vi você entrar aqui há meses atrás, arrastando os pés, tão fraco que mal conseguia se segurar. Eu orava por você todas as noites, mesmo sem você saber. E hoje, ver você aqui, de pé sorrindo, louvando a Deus, isso me deu força para vir também. Marcelo ficou emocionado. Não sabia que enquanto lutava pela própria vida, sua história já estava tocando outras pessoas. Dona Maria começou a frequentar os cultos e pouco tempo depois, trouxe o marido, que há anos estava afastado da igreja. Os dois se batizaram nas águas e o marido, que tinha problemas com bebida, encontrou na fé a força para largar o vício. Foi seu testemunho, Marcelo, ela lhe disse certa vez. Deus usou sua vida para salvar a minha família. Mas o que mais marcou Marcelo foi o dia em que recebeu um convite inesperado. O pastor o chamou em particular e disse: Irmão, temos um grupo de jovens que estão passando por lutas difíceis, doenças, depressão, família desestruturada. Eles precisam ouvir alguém que entende o que é passar pelo vale da sombra da morte e sair vitorioso. Você aceitaria compartilhar sua história com eles? No início, Marcelo ficou nervoso. Eu não sou pregador, pastor. Sou só um homem que foi curado por Deus. Mas o pastor sorriu e respondeu: exatamente por isso. Eles não precisam de um sermão, precisam de esperança real. E você tem isso. Na primeira reunião com os jovens, Marcelo contou tudo. O medo do diagnóstico, as noites de dor, a sensação de desespero. Mas também o momento em que sentiu a paz de Deus invadir seu coração no culto da CCB. Falou das orações dos irmãos, das mãos que o sustentaram quando ele não tinha forças, da certeza de que mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava no controle. Quando terminou, muitos choravam. Um rapaz de 17 anos que lutava contra uma doença rara se levantou e disse: se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. A partir daí, Marcelo passou a participar ativamente dos trabalhos da igreja. Não como alguém que se achava melhor, mas como alguém que sabia o valor de uma segunda chance. Ajudava a visitar doentes no hospital, levava palavras de ânimo para quem estava desanimado e, acima de tudo, mostrava com sua própria vida que a fé não é só para os momentos fáceis, é para quando o chão parece sumir debaixo dos pés. Um dia, enquanto organizava a sala de oração da igreja, encontrou um bilhete dobrado entre as páginas de uma Bíblia. Era de uma moça que havia passado por ali semanas antes, em desespero por causa de um problema familiar.
Ela escreveu: Senhor, se o Senhor curou Marcelo, eu sei que pode me ajudar também. Por favor, não me deixe sozinha. Marcelo sorriu, guardou o papel no bolso e orou por ela ali mesmo. Sabia que assim como sua história havia chegado até ele em forma de milagre, agora era sua vez de ser um canal dessa mesma graça. Anos depois, quando olhava para trás, Marcelo via como Deus tinha transformado não apenas sua saúde, mas seu propósito. O câncer que quase o destruiu se tornou a ferramenta que Deus usou para aproximá-lo dele e, através dele, tocar incontáveis vidas. Sua família, que antes vivia em conflitos, agora servia a Deus unida. Seu pai, que era cético, se tornou um dos homens mais dedicados na obra do Senhor. Sua mãe, que tanto sofreu, agora liderava um grupo de oração para mães que passavam pelas mesmas angústias que ela já havia enfrentado. E Marcelo? Ele seguiu em frente não como um herói, mas como um homem que aprendeu que os maiores milagres não são apenas os que curam o corpo, mas os que transformam o coração. Cada vez que entrava na congregação cristã no Brasil, sentia o mesmo calor de quando foi acolhido pela primeira vez, aquele lugar onde encontrou não só a cura, mas um lar. E assim, entre hinos, orações e o amor dos irmãos, ele continuou sua jornada certo de que, enquanto houvesse alguém precisando de esperança, sua história, e a graça de Deus, ainda tinha muito a dizer. Anos se passaram, e a vida de Marcelo se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Ele não era mais aquele jovem perdido, mas um homem firme na fé disposto a estender a mão a quem precisasse. Sua família, antes dividida pela dor, agora era um exemplo de união e serviço no Evangelho. Mas Deus ainda tinha planos maiores para ele. Certa tarde, enquanto Marcelo ajudava na organização de um culto de jovens, um rapaz chamado Lucas chegou até ele. Tinha os olhos baixos, as mãos trêmulas e uma expressão que Marcelo reconheceu imediatamente. Era o mesmo desespero que ele já havia sentido. Lucas era viciado em drogas, havia sido abandonado pela família e não via mais saída. Irmão, eu não aguento mais, confessou com a voz quebrada. Todo mundo desistiu de mim. Marcelo não hesitou. Abraçou-o com força e disse: Deus não desistiu de você. Eu também já estive onde você está. E se ele me tirou daquele poço, pode tirar você também. Naquele momento, Lucas não sabia, mas estava dando o primeiro passo para sua própria história de milagre. Os irmãos da igreja o acolheram sem julgamentos. O pastor orou por ele, as irmãs prepararam refeições, e Marcelo se tornou um irmão mais velho para Lucas, acompanhando-o em cada batalha. Não foi fácil, houve recaídas, noites de choro e momentos em que Lucas queria desistir. Mas a cada vez, a igreja estava lá firme, lembrava-o de que a vitória já estava garantida em Cristo. Um dia, durante um culto de oração, Lucas se levantou e, com lágrimas nos olhos, declarou: Eu não sou mais escravo. Jesus me libertou. A congregação explodiu em louvor. Mais uma alma resgatada, mais um coração transformado. Marcelo, ao ver aquele milagre, sentiu o coração transbordar de gratidão. Não era ele quem havia salvo Lucas, era Deus, usando pessoas simples, dispostas a amar. E assim, a história de Marcelo se multiplicava. Ele passou a visitar presídios, abrigos e ruas, levando a mesma mensagem que um dia havia mudado sua vida. Não importa o que você fez, Deus ainda acredita em você. Muitas vezes as pessoas olhavam para ele com ceticismo no início, mas quando ouviam seu testemunho, algo nela se quebrava. Porque a verdade é que todos precisam de esperança, e a congregação cristã no Brasil continuava sendo esse farol, esse lugar onde os impossíveis se tornavam possíveis. Certa vez, um homem idoso, depois de ouvir Marcelo pregar, aproximou-se e disse: Filho, eu era teu a vida toda. Mas hoje, ouvindo você, senti algo que nunca senti antes. É como se Deus estivesse me chamando. Marcelo sorriu, lembrando-se de seu próprio pai. Ele está, meu irmão. E ele não vai desistir de você. Porque essa é a beleza da obra de Deus. Ela não termina em uma pessoa, nem em uma família. Ela se espalha, como uma semente plantada em terra boa, gerando frutos que alimentam outras almas. Marcelo não sabia quantas vidas ainda seriam tocadas por meio dele, mas uma coisa ele tinha certeza: enquanto houvesse alguém perdido, a igreja estaria lá, de braços abertos, pronta a dizer, como um dia disseram a ele: Venha, aqui você vai encontrar paz. Esse mesmo homem, chamado Antônio, voltou na semana seguinte com o coração cheio de dúvidas, mas também com uma esperança que não conseguia explicar. Ele sentou no fundo do salão, como quem ainda não tinha certeza se merecia estar ali. Mas quando o coro começou a cantar Jesus, o nome que salva, que cura, que liberta, algo dentro dele se quebrou. As lágrimas escorreram sem que ele pudesse controlar, e pela primeira vez em 72 anos, Antônio dobrou os joelhos e pediu a Deus: Se o Senhor existe, me mostra.
porque eu não aguento mais viver assim. No final do culto, Marcelo o viu ainda sentado, com as mãos trêmulas segurando um lenço. Ele se aproximou e sentou ao lado do velho, sem pressa. O senhor sentiu algo hoje? Perguntou com voz calma. Antônio balançou a cabeça, envergonhado. Senti medo. Medo de acreditar e ser enganado de novo. Mas também senti uma paz que não faz sentido. Marcelo sorriu e colocou a mão no ombro dele. Isso não é engano não. Isso é Deus falando com o seu coração. Ele não força ninguém, mas quando a gente abre a porta, ele entra. Antônio começou a frequentar os cultos, sempre quieto, observando tudo. Até que um dia, durante uma campanha de oração, ele ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de doenças, de vícios, de dores que os médicos não conseguiram explicar. Uma mulher contou como, depois de anos sem conseguir engravidar, Deus lhe deu um filho. Um jovem falou sobre a libertação das drogas. E Antônio, que sofria há anos com uma dor nas costas que o impedia até de amarrar os próprios sapatos, sentiu uma voz dentro dele dizer: peça, confie. Naquela noite, quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para vir à frente, Antônio hesitou. Mas então lembrou das palavras de Marcelo: Deus não desiste de você. Com dificuldade, ele se levantou e, apoiado em uma bengala, caminhou até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou, Antônio sentiu um calor estranho percorrer suas costas, como se algo estivesse sendo desfeito por dentro. De repente, a dor que o acompanhava há mais de uma década simplesmente sumiu. Ele largou a bengala no chão e, tremendo, tentou se curvar. Nada doía. Nada impedia. Pela primeira vez em anos, Antônio conseguiu se abaixar e pegar a bengala que antes o sustentava. Quando se levantou, o salão inteiro explodiu em glórias a Deus. Ele chorava sem vergonha, repetindo: é verdade. Tudo isso é verdade. No domingo seguinte, Antônio estava lá de novo, mas dessa vez não no fundo do salão. Ele subiu ao púlpito, com a Bíblia nas mãos, para dar seu testemunho. Eu vim aqui como um homem morto por dentro. Ateu, amargurado, achando que nada podia me salvar. Mas Deus me mostrou que Ele é real. E se fez por mim, pode fazer por qualquer um. Sua voz falhava, mas a fé que transbordava dele era mais forte que qualquer emoção. Depois daquele dia, Antônio se tornou um dos mais fiéis servos da igreja. Ele começou a visitar outros idosos no asilo da cidade, levando a mesma mensagem que havia transformado sua vida: Deus não desistiu de você. Muitos, ao ouvirem sua história, também procuraram a igreja. Alguns foram curados. Outros encontraram paz. Todos encontraram esperança. Marcelo, ao ver aquele homem que antes mal conseguia andar agora correndo para servir ao próximo, entendia ainda mais o propósito de Deus em sua vida. Não se tratava apenas de pregar, mas de ser um canal para que outros vissem o milagre que ele mesmo havia vivido. A igreja não era um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas transformadas. E cada vida mudada era uma prova de que, quando Deus entra em cena, nada fica igual, porque o milagre não para. Ele continua de geração em geração, como uma chama que não se apaga. E enquanto houver alguém que precise de um toque de Deus, a CCB estará lá, com as portas abertas, os braços estendidos e o coração cheio de fé dizendo: venha, aqui, Deus faz o impossível. O último toque. Naquela noite, enquanto a igreja se esvaziava sob o brilho das estrelas, Marcelo notou um homem sentado no último banco, cabeça baixa, mãos trêmulas. Era João, um ex-viciado que há anos lutava contra a dependência. Seu olhar vazio dizia mais que palavras: eu tentei, pastor, mas não consigo. Marcelo sentou-se ao seu lado e, sem sermões, contou sua própria história, as quedas, as noites sem esperança. O dia em que um abraço sincero o fez acreditar que ainda havia luz. Então, como um suspiro de Deus, João levantou os olhos. Não houve gritos, nem queda por terra. Apenas lágrimas silenciosas e um peso que de repente não estava mais lá. Ele estendeu as mãos, agora firmes, e sussurrou: pela primeira vez em anos, sinto paz. Não foi uma cura instantânea, mas o início de uma jornada. E isso, Marcelo sabia, era o maior dos milagres. A restauração que começa quando alguém se permite ser amado. A reflexão que fica. Milagres não são só curas físicas ou soluções mágicas. Às vezes são o silêncio de uma alma que finalmente descansa, o perdão que quebra correntes, ou a coragem de recomeçar. Deus não muda as circunstâncias para depois transformar o coração. Ele transforma o coração para que possamos mudar as circunstâncias. A igreja não é um hospital para santos, mas um refúgio para os quebrantados. E é justamente na fragilidade que a graça brilha mais forte. A lição. Se você está esperando um sinal, aqui está. O milagre já começou quando você decidiu não desistir. Talvez não veja ainda a vitória completa,
mas cada passo em direção à luz é parte dela. E quando a dúvida vier, lembre-se daqueles que, como João, entraram arrastando feridas e saíram carregando propósito. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você sim, é um deles. A chama não se apaga. A porta continua aberta. E a história do impossível ainda está sendo escrita.